Salve Maria, dia 16 de julho de 2021, da 15ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje encontra-se em São Mateus, no capítulo 12, nos versículos do 46 ao 50. Do Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, hoje celebramos a festa de Nossa Senhora do Carmo, isso nessa sexta-feira. E é interessante recordarmos, toda esta realidade. O que significa, o Carmelo. Veja, o Carmelo é cantado na Sagrada Escritura por sua beleza. E sobre este monte, se recordamos bem, o profeta Elias defendeu a pureza da fé israelita no Deus vivo. E então, no século XII, a partir deste século, alguns eremitas, algumas pessoas resolveram retirar-se nesta montanha, voltada à contemplação, sob o patrocínio da Virgem Santíssima Mãe de Deus. A memória de hoje foi instituída para recordar a data em que, segundo as tradições carmelitas, o primeiro superior geral da ordem, São Simão Stock, recebeu das mãos de Maria o escapulário, com a promessa de eterna salvação. Também a Virgem Imaculada em Lourdes escolheu o dia 16 de julho para sua última aparição a Bernadette. Maria é o ideal puríssimo da vida religiosa. Também convém ressaltar esta realidade do escapulário. O escapulário, que nós percebemos, foi entregue a este homem santo, o primeiro superior, nos fala principalmente da realidade a qual o escapulário representa. É uma peça de tecido colocada sobre os ombros, que desce sobre a frente e as costas do devoto. É um sinal da consagração ao Pai. E também de devoção aos irmãos. É um obséquio de Jesus Cristo, servindo lealmente com o coração puro e de boa consciência, Aí está, o conteúdo verdadeiro, dentro da regra dos carmelitas para a utilização do escapulário. No finalzinho da homilia a gente fala de outra realidade. Então, a palavra de Deus que nos é dirigida hoje nos fala desta realidade, A mãe de Jesus e os irmãos de Jesus vão ao encontro dele e dizem: Jesus, tua mãe e teus irmãos estão aí à tua procura. Ao aparecer a família de Jesus, Cristo declara a sua verdadeira família, não mais a família terrena, mas um alargamento desta família do Cristo no âmbito espiritual. E claro, todos nós que fomos batizados nos tornamos filhos no Filho de Deus. Então, esta é a realidade diante dos nossos olhos. Mas Jesus quer nos dizer, que verdadeiramente a família dele, esta família alargada, são aqueles que vivem conforme a palavra de Deus. E aqui é necessário perceber, ter realmente um simancol, perceber quais são os seus erros, os seus deslizes, quais são os seus pecados, para que você possa suplicar a Deus perdão e misericórdia através de uma boa confissão. É sempre muito importante pensar, fazer o exame de consciência, mas de verdade, acusar-se dos seus pecados e perceber que não é para apontar o pecado dos outros. A confissão é para reconhecer os próprios pecados. Nós conhecemos inúmeras pessoas, com certeza você também conhece muitas pessoas que apontam somente o pecado dos outros. E para ela, ela é a mais santa de todas. E um célebre homem do nosso país
disse que ele era só comparado a Jesus Cristo, um hipócrita. E quem realmente não vive esta experiência com Deus e para Deus está sendo hipócrita, porque muitas vezes quer apontar, né, quer tirar o cisco do olho do outro, mas diante de si tem, né, uma trave. Veja só, né, para concluir a nossa pregação hoje, existem inúmeros escapulários. O verdadeiro escapulário da Virgem Santíssima tem o Sagrado Coração de Jesus e tem a imagem da Virgem do Carmo. Um dia desses, né, eu estava vendo uma espécie de escapulário com times de futebol. Né? Ridículo. Ridículo. Podia ser até do meu time, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Existem alguns escapulários de outros santos, mas só existe um tipo de escapulário, que é o da Virgem do Carmo. Né? E como nós vimos na regra, é feito de tecido. E claro, a Virgem Santíssima, quando apareceu, né, ao superior, né, a este homem, Simon Stock, né, prometeu, né, que quem usasse o escapulário com devoção ficaria livre, né, das penas do inferno. Ou seja, que Nossa Senhora ia resgatá-lo. Mas não é só, né, trazer no peito o escapulário. É esta vivência da palavra do Senhor. Hoje existe escapulário de inox, escapulário de prata, escapulário de ouro, com pedras, com um monte de coisa. Mas a que serve simplesmente ostentar pendurado ao pescoço um objeto, como se fosse um amuleto? Né? Então, precisa ter, né, no coração a vivência da palavra, o ensinamento do Senhor, para que Nossa Senhora cumpra a sua promessa, né, de nos livrar das penas do inferno, mas livrar da pena do inferno aquele que é devoto, aquele que vive na Eucaristia, aquele que se confessa, porque é muito fácil pendurar alguma coisa no pescoço e dizer já estou salvo. Não. Né? Volto a falar, no domingo passado eu falava na homilia, em uma das missas aqui na paróquia, a respeito do uso, né, da cadeia do Tratado da Verdadeira Devoção, na escravidão a Jesus por Maria. Os escravos são aqueles que mais servem. Se acham que são melhores que os outros, não entenderam nada do tratado. Precisa-se entender o tratado, qual é a proposta. É a santa escravidão a Jesus por Maria. Então, é servir como a própria Virgem serviu. Pois é, esta é a realidade da festa de hoje. Maria, a serva por amor. Maria, que é modelo de santidade para cada um de nós. E nós precisamos viver a cada dia esta experiência. Então, caríssimos, supliquemos a Nosso Senhor, pelas mãos da Virgem do Carmo, que também nós sejamos dóceis à palavra do Senhor. Que assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.